Alô, alô, aqui é Eduardo Fernandes e esse é o Monistério. E hoje a gente fala de novo sobre um filme, chama-se Amor e Anarquia. Não confundir com o seriado que está passando hoje em dia por aí. Esse é um filme de 1973 da cineasta italiana Lina Wertmüller. Ela foi assistente de direção de ninguém menos do que Federico Fellini, um dos cineastas italianos mais revolucionários, responsáveis por filmes como O Ensaio de Orquestra e 8,5. E você vai perceber essa influência do Fellini de alguma forma nesse filme que a gente vai comentar agora, Amor e Anarquia. E sobre o que é esse filme? Bom, ela é uma trajetória de um camponês do interior da Itália que resolve matar o Benito Mussolini. Esse filme se passa ali antes do começo da Segunda Guerra Mundial, então você pode imaginar que essa tarefa, tentar matar o ditador, não é exatamente uma atividade fácil e que no mínimo demandaria uma certa organização e um treinamento. Esse filme começa exatamente a partir do momento que um anarquista muito bem treinado e até certamente famoso, ele foi pego pela toda a guarda do Mussolini e ele foi assassinado e foi jogado ali no meio da beira de um rio. E ele é visto por esse camponês, esse momento de ter visto a morte humilhante do seu amigo anarquista, desperta nesse camponês um desejo de ir lá e cumprir a missão que o anarquista não conseguiu cumprir. Esse camponês se chama Tunin, ele é um rapaz de no máximo uns 20 e poucos anos e bastante ingênuo até de certa forma, que só conhece mesmo aquela vida do campo e de repente ele se coloca a essa nova tarefa e para isso ele se engaja com um grupo francês e vai para a cidade de Roma para tentar fazer os seus planos seguirem conforme tinha sido planejado para o amigo anarquista que tinha morrido. E é aqui que o filme começa a ganhar um teor um pouco mais feliniano e até mesmo de comédia. Porque o rapaz precisa começar os seus trabalhos a partir de uma conexão que ele tem numa chamada casa de tolerância, ou seja, um prostíbulo, um lugar onde trabalham trabalhadoras sexuais. E ele começa a entrar no cotidiano desse local e ele se depara com algumas das mulheres mais engraçadas e espalhafatosas e meio malucas que ele poderia ter encontrado na sua vida de camponês, meio nerd, meio estranho, meio que não está acostumado a muito falar com pessoas e que tem até uma expressão um pouco maníaca. O camponês é vivido por o Giancarlo Giannini, que é extraordinário. Ele faz uma composição de personagem aí que é uma das coisas mais interessantes do filme. O rapaz tem essa cara meio estranha, ele tem uma expressão corporal meio travada, ele tá o tempo todo ali meio tenso e com um olhar esbugalhado. Ele é muito estranho no seu jeito de se comportar, mas é um fator ali diferente dentro daquela casa de tolerância e ele acaba atraindo a atenção das meninas, é claro, mas de um jeito polêmico. Algumas acham ele muito esquisito e querem se livrar dele, outras têm uma coisa meio maternal para cima do rapaz e uma delas vai se apaixonar por esse rapaz. A conexão anarquista que o rapaz tem dentro desse local é uma mulher que se chama Salomé. O grande problema aqui é o seguinte: o rapaz tem pouquíssima experiência, ele sequer aprendeu a utilizar uma pistola, ele está se borrando de medo e, obviamente, a situação ali é uma situação de fascismo, então tudo é vigiado, tem polícia para todo lado e qualquer movimento pode ser extremamente perigoso para todo mundo, inclusive para a casa de tolerância. E como se não faltasse complicações nessa situação, o rapaz ainda acaba se apaixonando por uma outra menina que se chama Tripolina, essa bem novinha, que foi vivida também pela ótima Lina Poletto. Então aí eu imagino que você já tenha pintado na cabeça o cenário desse filme. É um filme extremamente caótico, muito engraçado até esse ponto, cheio de cenários e coisas mais ligadas ao
antes da Segunda Guerra, ou seja, com aquelas vestimentas e com toda uma construção de época interessante, e também a mulherada gritando e as pessoas, o contraste entre o rapaz que é um ingênuo e vindo do interior com esse tipo de missão, com a Casa de Tolerância e as suas habitantes que são espalhafatosas, brincalhonas e caóticas e na verdade elas mesmas sendo de certa forma mais anarquistas do que o rapaz que está começando ali na sua carreira do anarquismo, pelo menos o político. Então a Salomé acha um jeito de ajudar o rapaz a cumprir com os seus objetivos e convida um cara ali muito influente que na verdade é o chefe de polícia do próprio Mussolini, chama o cara para uma noitada e convida a Tripolina e também o que ela chama de primo, que é o Tonin, para ir nesse lugar aí conhecer um pouco melhor o cenário onde o Mussolini viria nos dias seguintes, ele faria uma espécie de carreata pela cidade, então o rapaz tinha que conhecer o ambiente e ver como é que ele poderia planejar o assassinato ali da melhor forma. E também ele acaba tendo que fazer isso sob o olhar do general de polícia ali do Mussolini. E, obviamente, a coisa começa a sujar quando o rapaz, o Tonin, realmente se apaixona pela Tripolina. Esse é o elemento desestabilizador dos planos do garoto. Agora que ele está apaixonado, como vai fazer? Ele sabe que a missão dele é basicamente suicida, então ele começa a ter ali um pouco de hesitação e, obviamente, a menina também não quer abrir mão ali de uma possibilidade que ela teve de encontrar na vida, finalmente, algum tipo de alento emocional. Por outro lado, a Salomé começa a ficar meio brava porque, afinal de contas, tudo ali estava estruturado para que o rapaz tomasse o rumo dele e fizesse a atividade que ele está programado para fazer, e ela está encobrindo tudo, ela está colocando o dela na risca para que essa missão aconteça de uma forma eficiente. E de repente agora o rapaz resolve brincar de se apaixonar com a menina. Então algum vai e vem acontece e o rapaz resolve realmente se dedicar à causa dele. Realmente ele vai renunciar a esse amor, só que ele quer ter 2 dias ali de ficar com a Tripolina antes que ele vá fazer a sua missão kamikaze italiana. Só 2 dias antes de eu morrer. E ele faz isso, ele vai se divertir com a menina durante esses 2 dias e na última noite ele pede para que as 2 trabalhadoras do sexo acordem ele na manhã seguinte para que ele vá e faça o seu trabalho. Ele tem que acordar cedo para fazer aquilo que ele foi designado para fazer. Enquanto isso, nós assistimos uma briga entre as 2 meninas, a Tripolina e a Salomé, sobre o que fazer. Mas a gente não vai acordar esse cara, coitado, é um ingênuo, é um moleque que acabou de sair para a vida e a gente vai deixar esse cara morrer? E acaba que o lado mais mãezona da Salomé fala mais alto e as 2 decidem em conjunto, depois de uma briga muito espalhafatosa e tal, elas decidem que elas vão realmente poupar o rapaz e dane-se o projeto. Quando isso acontece, obviamente, no outro dia o rapaz acorda, percebe que ele não acordou a tempo de fazer o seu trabalho e fica completamente histérico. Ele começa a quebrar tudo, começa a ficar maluco e aí ele dá uma olhada na janela e ele vê que a polícia vem vindo. Então ele associa isso com o fato de que ele potencialmente foi descoberto. E aí ele começa a botar o pé pelas mãos em uma escala ainda muito maior. Ele sai e começa a quebrar tudo, chamar a atenção da polícia, a polícia começa a perseguir ele dentro da casa e aí ele acaba dando tiros em alguns dos policiais e aí realmente o que seria uma inspeção da polícia rotineira, de repente vira um caso mesmo que vai levar o rapaz a ser preso. E é por isso que eu estou enfatizando esse filme aqui. Claro, o filme é interessante, o filme é divertido, o filme tem muitas coisas que vale a pena assistir por si, mas o objetivo nosso aqui falando é tentar ter algum tipo de autoconhecimento em relação a isso. E o que eu tirei desse filme foi o seguinte:
tanto nessa época clássica das ideologias, no começo do século XX, e quanto hoje em dia, que existe essa fragmentação de ideologias e a volta da extrema-direita e uma série de coisas que tem ainda esse calor ideológico, mas não é nem parecido, nem um pouco parecido com esse momento que existia, esse anarquismo, comunismo contra a extrema-direita. Hoje em dia é uma coisa muito mais caótica e maluca, mas nessas duas épocas a gente tem uma coisa em comum, é que quase toda a ideologia e quase toda essa postura de combate ideológico, ela tem uma dificuldade muito grande de refletir sobre si mesma. A gente parte muito para querer construir e destruir e reformar o mundo sem ter um discurso de autoconhecimento, sem ter um discurso de perceber as nossas motivações e como funciona a nossa mente dentro dos objetivos que a gente está se propondo aí de mudar o mundo. Ou seja, é um ativismo que olha muito para fora e tem muita dificuldade de olhar para si mesmo, para os próprios atores desse ativismo, e o que faz com que ele acabe, de certa forma, se tornando ineficiente. Como é o caso do que acontece com o Tonin. Ele está tão perdido na vida, ele está tão completamente preso dentro dos próprios problemas psicológicos dele e sociais, né, pela sua formação, por onde ele veio, pelo que ele fez a vida inteira, que quando ele tenta dar um salto para uma outra coisa que ele vê como uma possibilidade de crescimento, com uma possibilidade de se tornar alguma coisa a mais do que ele vinha sendo até agora, um simples camponês, ele esbarra numa série de coisas que estão ali dentro dele e que fizeram com que ele botasse os pés pelas mãos e estragasse todo o projeto dele, e indo parar não só na cadeia, como no caso do filme, já que a gente está contando aqui com spoilers, ele acaba sendo basicamente assassinado. Não existe uma real introspecção ali também, portanto, na hora da ação, o que sai não é a ideologia. O que sai é o seu trauma, o que sai é os seus padrões psicológicos, o que sai é o que você aprendeu desde criança, e isso faz com que a própria ideologia, na hora, ou seja misturada com coisas que não deveriam ser misturadas, ou se transformando no oposto do que ela quer ser. Ela acaba, o trauma, o Tonin pessoa, acaba destruindo o Tonin que é o ativista. Ou seja, a ideologia, quando ela só olha para o externo, quando ela só pensa no eu vou resolver o que está acontecendo no mundo, e ela deixa de se enxergar, deixa de enxergar os agentes ideológicos, os agentes ativistas, suas motivações e seus modos de funcionamento, essa ideologia, ela serve para quê, afinal? A parte de trabalhar com si mesmo, de se enxergar, não é uma parte menor num ativismo. É uma parte fundamental. Se isso não se transforma num estilo de vida, numa maneira como você checa a sua motivação e seus procedimentos constantemente, isso vai acabar trazendo consequências inesperadas. E são cineastas como a Lina Wertmüller e muitos outros, como o Ken Loach e tantos outros, eles mostram que, no fundo, todo tipo de ativismo está ali enroscado com o fato de que a gente é humano e que esse processo é muito mais caótico do que simplesmente definir um objetivo, acreditar nele completamente, e achar que esse aí é o certo e o outro está errado, e que se eu trabalhar nessa linha aqui, eu estou do lado dos bons, portanto eu vou fazer qualquer coisa que seja necessária e vou atingir meu objetivo. Quase sempre essa falta de autorreflexão faz com que você tenha um resultado oposto àquilo que foi proposto. No caso do Tonin, ele, em vez de gerar libertação para o seu povo e para si mesmo e para as pessoas que trabalharam com ele no seu ativismo, gerou mais problema, mais repressão e de novo, o reforço do poder que ele queria enfrentar. Durante o filme você esquece um pouco disso e acaba se divertindo tanto, acaba achando aquilo tão maluco, caótico, que você pensa que na verdade é o verdadeiro anarquismo, a verdadeira anarquia estava sendo vivida ali naqueles momentos quando
o Tonin estava começando a descobrir sua vida, estava começando a entrar ali em outros relacionamentos, em abertura para outras pessoas, para outros estilos de vida. Aquele momento ali foi o momento que ele teve mais liberdade e era aquilo que ele foi encontrando no caminho. É um filme que consegue te mostrar isso de uma forma caótica, por um lado leve, por um lado muito maluco, e vale muito a pena assistir. Então o filme chama-se Amor e Anarquia. É um filme de 1973, dirigido por Lina Wertmüller, filme italiano, disponível no Belas Artes à la carte. Você consegue fazer o streaming dele no sistema de assinatura do Belas Artes à la carte. Esse foi mais um episódio do Mono Estéreo. A gente se fala quando for possível.